Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais uma conversa bem rapidinha. Preparei aqui uma breve apresentação sobre uma das ferramentas de gestão que a gente conversa aqui no nosso curso. Antes eu fazia, um apanhado de várias de uma vez, achei melhor a gente fazer essas ferramentas em separado. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o 5W2H, que é uma das ferramentas de gestão que a gente acaba discutindo e que pode ser bastante utilizada por vocês para organizar projetos, fazer o gerenciamento de projetos e, sobretudo, ela é muito boa na hora de apresentar um projeto. Ela ajuda bastante no momento que a gente quer apresentar as nossas ideias, por exemplo, para um investidor ou para um coordenador, no caso dos professores, Eu quero fazer uma nova disciplina, uma nova solução virtual, enfim. Ela ajuda bastante na organização no momento da apresentação também. Então, acaba sendo um uso bastante interessante. Então, essa nossa conversa vai ser bem rapidinha. Eu só vou mostrar o 5W2H. Depois eu vou querer que vocês treinem, testem, apliquem e a gente converse depois. O ideal é que vocês consigam aplicar isso que a gente está conversando aqui depois nas vidas práticas de vocês. Então, ferramenta de gestão 5W2H. Pode parecer estranho, estou começando aqui com alguém bem famoso, Vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem quem é. É o Aristóteles, O que o Aristóteles tem a ver com o 5W2H, que é uma ferramenta de gestão super atual, talvez não tão atual assim, mas bem mais contemporânea do que o Aristóteles é, Eu trouxe aqui porque, na verdade, o 5W2H nada mais é do que uma reescrita de uma ideia que o Aristóteles trouxe há muitos anos atrás. Uma das obras-primas do Aristóteles, na Ética Nicômaco, que possivelmente foi uma escrita aí, ou ao filho, ou ao pai, tanto o filho quanto o pai do Aristóteles eram Nicômaco, A ideia mais aceita é que foi uma escrita para o filho dele, deixando parte das ideias dele, Aristóteles, quando ele está falando da ética, ele fala sobre 7 circunstâncias. E olha que interessante, essas 7 circunstâncias viraram o que a gente chama do 5W2H. São 7 coisinhas, São 7 pontos que o Aristóteles chamava de 7 circunstâncias da ética, que está lá no Ética Nicômaco, e agora para a gente está aqui como 5W2H. Então vejam, as coisas às vezes realmente se repetem, são copiadas, requentadas, desde a Grécia Antiga até aqui. Assim como algumas outras ideias de gestão, por exemplo, a matriz SWOT. Veio lá da ideia do Sun Tzu, na arte da guerra, Foque nas suas fortalezas, tente diminuir suas fraquezas. O próprio Sun Tzu, no texto dele, escreveu aquilo que deu origem à matriz SWOT, ou em português, a matriz FOFA. De novo, foi requentado do que o Sun Tzu trouxe e virou uma matriz de gestão, uma ferramenta de gestão. Aqui é a mesma coisa. Requentaram o que o Aristóteles fez há milhares de anos atrás e acabou virando para a gente uma ferramenta de gestão super interessante, super adequada, super moderna e que funciona muito bem. E hoje em dia, quando a gente fala de gestão, não dá para falar sem conhecer 5W2H, que é uma das ferramentas mais básicas e mais utilizadas no dia a dia. De novo, a gente vai ter mais vídeos discutindo outras ferramentas, mas essa é uma das que a gente tem que falar um pouquinho. Então, por que é 5W2H? Porque são 7 itens, 5 deles começam com W e 2 começam com H em inglês, Então, quais são os que começam com W? O quê? Por quê? Quem? Onde e quando? E quais são as duas que começam com H? Quanto e como? Então, vejam, essas são as 7 circunstâncias quando eu estou pensando no gerenciamento de um projeto, quando eu quero apresentar uma ideia para alguém, que acaba ajudando bastante na organização do seu raciocínio. Então, primeiro, o quê? Qual que é o objetivo, O que você quer fazer? O que você está planejando? Qual que é a sua ideia? Isso é interessante para você deixar claro, e esse é o primeiro, em geral, que a gente recomenda que você preencha no 5W2H, para deixar claro para o seu interlocutor, para aquele que vai ler, ou até mesmo para você, qual que é a sua ideia. Quando a gente coloca no papel essas ferramentas de gestão, elas acabam muito ajudando a gente a organizar o nosso próprio raciocínio. Você começa a escrever, eu sempre falo isso quando eu estou falando de gestão com alguns conhecidos, com colegas, ou consultoria que a gente faz, escreva. Escrever, claro, tem a psicomotricidade do escrever, que ajuda bastante a você memorizar, mas também ajuda muito a você enxergar melhor como é que está o seu projeto. Então, escreva o quê? Qual é o seu objetivo? Depois disso, o porquê.
Qual que é o seu motivo? Qual que é a sua intencionalidade? A gente fala muito disso, né? Quando eu tenho uma ação que eu quero fazer, qual que é a intencionalidade por trás dessa ação? Depois, quem são os responsáveis? Eu vou mostrar o próximo slide, com alguns exemplos do 5W2H, né? Quem são os responsáveis? Quem que vai colocar isso em prática? Quem que vai supervisionar? Eu posso estratificar os responsáveis de acordo com as funções que eu quero ter no desempenho desse projeto. Onde? Qual vai ser o local em que isso vai acontecer? Tem que estabelecer um cronograma, que é o quando. Quais são os prazos e metas? Veja como isso são as questões mais básicas do projeto, mas que quando eu organizo, quando eu coloco isso no papel, quando eu estabeleço esse compromisso comigo mesmo e com os demais envolvidos, como isso nos ajuda bastante a seguir no projeto, a ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. E por fim, os dois Hs. Primeiro, quanto é o custo? Qual que é o meu orçamento? Quanto que eu vou gastar com isso? De repente não tem custo nenhum, de repente é só a própria mão de obra que eu já tenho, às vezes vai ter um investimento. E o como? Qual que vai ser o processo que eu vou utilizar para chegar naquele meu objetivo, seguindo os outros itens, né, as outras circunstâncias, como dizia o próprio Aristóteles, que eu tenho apresentado. Essa ideia também traz um pouquinho aí para quem gosta do jornalismo, né? O lead, que é o parágrafo inicial das reportagens, das notícias, ele justamente tenta responder pelo menos esses 5W, que é o cerne da informação. Então, o que aconteceu, por quê, onde, quem que fez, quando. Muitas vezes o como, o how much, né, o quanto em geral, não entra no lead, mas essas são as circunstâncias que definem um fato, que acabam nos ajudando a entender melhor o projeto, nesse caso, mas que também definem um fato. E, portanto, o lead do texto jornalístico também foi extraído daí. Também é um requentado de uma ideia aristotélica lá do Ética Nicômaco, que ele escreveu para o filho dele há milhares de anos atrás. Então, vejam, as ideias são basicamente essas. A gente tem que buscar desenhar, representar melhor o projeto que eu quero, para ter mais claro a minha ideia. Então, agora alguns exemplos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos supor que a sua empresa está interessada em promover um treinamento sobre a implantação de um novo software aos colaboradores. Se aplicarmos o 5W2H, teremos. O que é o quê? Um treinamento para colaboradores. Por quê? Eu quero implantar um novo software. Quem? Quem está responsável? Ah, a Júlia, da TI. Eu posso também falar para quem é? Colaboradores. Eu já coloquei no quê, né? Onde? Pode ser online, pode ser presencial, enfim. Quando? Qual que é a minha data? Quando tem que acontecer? Tem um plano de metas? Como? Qual vai ser o módulo que eu vou ensinar? E o quanto, é claro. Quanto que eu vou gastar para isso? Ah, só a Júlia do TI é responsável por fazer isso sozinha, ela já é contratada, então não tem um custo. Ou vou ter que chamar uma consultoria, ou vou ter que chamar a empresa que está fazendo a implementação. Então, veja, um exemplo rápido e simples de como aplicar o 5W2H. Outro exemplo. Agora vamos imaginar que você está interessado em contratar um gerente de projetos. Por quê? Eu quero contratar um gerente de projetos. Por quê? Porque eu preciso de um novo profissional. Quem? Quem está responsável por isso? O setor de recrutamento. Onde vai ser isso? Lá na sede, eu quero contratar um novo funcionário. Quando? O processo seletivo vai ser entre esse dia e esse dia. Como? Qual que é o processo? Então vejam que interessante. De tal dia a tal dia eu vou receber currículo, de tal dia eu faço a entrevista, no dia tal eu libero o resultado, tal dia eu faço a contratação, eu vou treinar o colaborador em tal dia. E quais são os custos que estão envolvidos com isso. Vejam como é rápido, é simples, mas olha como ele me caracteriza o processo de forma muito clara. Quem vê essa linha já sabe o que eu estou falando. Eu consigo deixar claro para quem eu estou apresentando o que eu estou fazendo. Com uma linha, né, com 7 itens, eu cubro tudo o que eu estou fazendo de forma clara, de forma precisa. Agora você precisa agendar uma demonstração com o cliente. O quê? Demonstração da solução. Por quê? Ele é um possível comprador. Quem? A Luana, do time de vendas. Onde? Microsoft Teams. Quando? Amanhã. Como? Qual a apresentação? Quanto? Quais são os custos que eu tenho? Então, vejam de novo como é interessante, como é simples, eu consigo rapidamente, de forma bem tranquila, apresentar de forma completa, concisa, clara, o projeto que eu estou interessado. Tem outro exemplo que eu fiz recentemente com a Marina, que é a minha colega do CEDEM, e a gente fez uma oficina de transformação digital.
A gente mostrou alguns aspectos da transformação digital que são interessantes para o ensino, e depois nós propomos a divisão dos professores que estavam no nosso oficina em grupos. Falamos assim, olha, use o 5W2H para propor uma atividade que use algum dos conceitos de transformação digital e apresente utilizando o 5W2H. Professores que participaram, não conheciam direito, eu fiz essa apresentação do 5W2H, saíram apaixonados, porque olha como foi simples. Você, uma vez que você tenha na cabeça o que é o 5W2H, e você sabe o que você quer fazer, você consegue estruturar de uma forma muito fácil. Em 7 itens, você consegue mostrar, apresentar para os demais a sua ideia. Então, ficou bem legal, porque mesmo do ponto de vista educacional, planejando uma atividade educacional, dá para usar o 5W2H. E hoje em dia a gente tem recomendado muito isso. Você quer fazer uma atividade educacional? Planeje antes. Tem várias formas de você planejar. Fazer o blueprint, mostrar os objetivos educacionais, né? Que a gente discute isso aqui bastante no CEDEM. Um dos jeitos é usando a ferramenta de gestão 5W2H, mostrando quais são as 7 circunstâncias que você vai usar na sua atividade educacional. E, portanto, já dá um panorama muito interessante, em geral, até antes de você fazer o blueprint, para ficar claro para você o que você quer fazer. Quando está claro para a gente aquilo que a gente quer fazer, em geral, as atividades vão mais lisas, desenvolvem de um jeito mais fácil. Eu queria mostrar para vocês, era isso. Eu vou deixar meu e-mail, meu Instagram está aqui. Usem a ferramenta. Eu espero que essa conversa bem rapidinha que a gente teve seja suficiente para vocês terem gosto pelo 5W2H. Usem agora. Está aqui, vocês podem rever na apresentação a matriz do 5W2H. Na internet tem várias coisas falando sobre isso. Usem o 5W2H e vamos conversar. Manda um e-mail, fala, olha, gostei disso, não gostei, fiquei com dúvida aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Mas acho que vai ser uma proposta bem interessante se vocês conseguirem colocar em prática essa ferramenta, ou em aspectos de gestão do ensino, gestão educacional, ou no planejamento educacional, que também acaba funcionando muito, muito bem. Então, muito obrigado a todos. Era isso da nossa conversa por agora. Valeu.